vamos fazer o Hello World no modo Python interativo. Eu vou utilizar o Windows 7 para as minhas demonstrações. Eu prefiro o Linux, mas eu fiz uma pesquisa, a maior parte das pessoas ainda utiliza o Windows, então a gente vai utilizar ele. Vocês vão dar o iniciar, vão procurar em todos os programas Python 32. No Python 32 vocês vão clicar em IDL Python GUI. Vai aparecer o Python no modo interativo, que é essa tela aqui. Quem utiliza macOS ou Linux vai ter que instalar essa interface aqui. É muito simples, você dá um sudo apt-get install IDLE, escolhe a versão compatível com o Python que você tem instalado. Nós vamos fazer o primeiro programa no modo interativo. Por que isso aqui está no modo interativo? Aparece esse maior, maior, maior e um prompt. Print, alô, mundo. Parabéns, você acabou o primeiro programa em Python. Nesse programa em Python, vocês estão vendo que tem algumas coisas coloridas. Esse print roxo é uma função embutida do Python. Aquele texto verde são as strings do Python que começam e terminam com aspas. O Python sabe que o print tem que ser executado e que o texto tem que ser desprezado. Então, como é que eu sei que uma coisa é texto? Quando eu coloco aspas na frente e aspas no final. Aí o Python sabe que ele não precisa interpretar e executar aquele comando. Se você quiser, você pode colocar aspas duplas. Tanto faz, beleza? Bom, nós vamos fazer alguns erros propositais para que vocês fiquem tranquilos para errar depois. Se você colocar print, alô, vai dar erro porque a maiúscula é diferente de minúscula em Python. O print com P maiúsculo é um comando que não é um comando embutido do Python. Ele vai tentar executar. Como eu não defini, ele vai dar um erro, print is not defined. Se eu colocar o print certo e não colocar aspas, ele vai tentar executar o alô como alguma coisa. Como o alô não está definido, também vai dar erro. Beleza? Um erro muito diferente das linguagens tradicionais são quando você coloca algum espaço. Se você colocar algum espaço, ele vai dizer que tem uma indentação não esperada. Os espaços na linguagem Python são utilizados para você definir um bloco de comandos. Então essa indentação ela tem um significado muito importante, diferente de outras linguagens. Em Java, em C, você define um bloco de comandos colocando abre chaves no início e fecha chaves no final. Em Python, a gente define um bloco pelos espaços que a gente tem à esquerda. Todos os comandos que têm o mesmo número de espaços definem um bloco em Python. Beleza? Nesse modo interativo, eu também posso fazer algumas contas. O vezes é um pouco diferente. Se você colocar ponto, ele não vai funcionar, você tem que colocar o asterisco. A divisão é a barra. 3 dividido por 2 dá 1,5. Se eu quiser elevar alguma coisa, 2 elevado a 10, você coloca vezes vezes. É um pouco diferente. Eu posso ter números tão grandes quanto a minha memória. Se eu quiser colocar 2 elevado a 10.000, ele vai gerar um monte de número na tela. Python tem uma característica muito interessante, que ele restringe pouco a liberdade do programador. Se você tiver memória suficiente, você pode ter números tão grandes quanto você quiser. A gente falou um pouco dos números. Existem dois tipos de números em Python. Um número 42, que é o número inteiro, e um número quebradinho, por exemplo, π. Esses dois números têm formas diferentes de serem armazenados pelo
interpretador Python. 42 é um número que a gente chama de inteiro, 3.1415 é um número em ponto flutuante. Se você fizer type 42, ele vai mostrar a classe que pertence àquele objeto 42, que é a classe dos números inteiros. Se você fizer type 3.1415, ele vai mostrar a classe que pertence ao 3.1415, que é a classe float, que é os números em ponto flutuante. Esses números, eles têm naturezas diferentes. Além de eles serem armazenados de uma forma diferente, eles têm propriedades diferentes em termos de métodos que podem ser chamados. A gente vai ver isso com calma, não se preocupe por enquanto. O terceiro tipo que a gente mexe bastante é o tipo texto. Se você colocar type abacate, ele vai dizer que abacate é um tipo string. O tipo texto, ele é definido por uma aspas no início e uma aspas no final.